prezadíssimo telespectador real, queridíssima telespectadora real. Mais um ano que se inicia, obviamente, e por isso devemos render graças a Deus Pai Todo-Poderoso, sobretudo neste ano que certamente teremos profundas transformações e fortes emoções, o que evidentemente é o combustível da vida, mas precisamos administrá-las, sobretudo buscando o equilíbrio. E neste ano especialíssimo para a minha trajetória na carreira da comunicação, em que reconheço ter algum talento, estaremos celebrando os 20 anos em que atuo nesta emissora, desde 2003, precisamente desde 19 de janeiro de 2003, que coincidentemente marca também o falecimento de minha santa e saudosa mãe, Dona Célia, que você já teve a oportunidade de ouvi-la sendo citada através do pastor Renato no programa que exibimos em 12 de dezembro. Se você não assistiu aquele programa, entre nas redes sociais da emissora ou baixe o aplicativo para o seu celular, um aplicativo que ocupa pouca memória, de fácil manuseio, e você poderá assistir todos os programas da emissora de forma muito tranquila e cômoda, uma vez que lhe permite acompanhar qualquer edição de qualquer programa no tempo que você dispõe, desde que, obviamente, tenha um sinal de internet razoável. E conforme combinado, iniciamos este ano de 2023 cumprindo com aquela ocasião absolutamente imperdível, quando o pastor Renato esteve conosco tecendo suas avaliações acerca do ano que se encerrou. Desta maneira, registrando sua 12ª participação no programa Cidade Real. E naquela oportunidade o convidei para abrir a temporada deste ano, desta forma também alcançando sua 13ª participação, se colocando entre os top 3, chique, entre aqueles 3 mais presentes na grade de edições do programa Cidade Real. E desta forma, ele aqui gentilmente, generosamente, comparece para apontar expectativas e perspectivas para o ano que se inicia. Da mesma forma que é importante avaliarmos o ano que se encerra, também é extremamente necessário nos prepararmos, sobretudo mentalmente, espiritualmente, para o ano que se inicia. E desta forma, pastor Renato Gonçalves é a pessoa talhada para a abertura desta temporada de 2023, que certamente lhe surpreenderá novamente, até porque também, brevemente, o programa Cidade Real estará sendo apresentado dos seus futuros e modernos estúdios em novo espaço em que sediará a emissora TV Zoom, que está, evidentemente, mudando de endereço para um novo espaço bastante confortável, bastante estratégico e que lhe permitirá, evidentemente, uma operação mais facilitada. E você terá conhecimento de todos os detalhes. Mas, brevemente, o programa Cidade Real estará, assim como este ano, de roupa nova, de rosto novo, de figurino novo, acompanhando as tendências do mercado. Evidentemente que isso exige uma adaptação
deste apresentador que se considera raiz, irreverente, mas apegado às tradições, o que me oferece um desafio, e a vida é movida por desafios. Tenho certeza que esta edição também alcançará picos de audiência, que evidentemente tem a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, assim como os indispensáveis trabalhos técnicos da nossa equipe, composta por Lídia Dias, nossa eficiente assessora, como também de Charles Torres, nosso criativo produtor, juntamente com o mago das edições, Rafael Teixeira, coordenados novamente por mais um ano por Marconi Jr., que, segundo o convidado, é o maestro do programa Cidade Real. E concordo plenamente com a sua, eu diria, lúdica avaliação. Vale acompanhar atentamente, assistir, refletir e se emocionar. Na edição de número 772 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia, atenção, 2 de janeiro de 2023. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor e de espiritualidade, iniciando a série de edições da temporada 2023, quando este irreverente apresentador completa 20 anos de TV Zoom, mostrando uma relação de lealdade e fidelidade entre todas as partes envolvidas. E não poderíamos, evidentemente, nos, de certa maneira, desperdiçar a oportunidade de ouvirmos atentamente aquele que sempre que comparece nos proporciona momentos de
elevação da alma e purificação dos nossos corações. Assim sendo, Feliz 2023. feliz 2023. Cidadão da Real, feliz 2023. Desta forma, a direção da TV Zoom e a nossa produção quer saudá-lo, agradecê-lo pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua deferência, não tão somente conosco envolvido na produção, mas, sobretudo, com quem nos assiste. A sua participação no mês de dezembro foi muito assistida, com grande repercussão e, evidentemente, que todos ansiosos pelo seu retorno. Seja muito bem-vindo, Pastor Renato. A Bíblia fala que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Eu só reajo com carinho e com amor porque eu sou muito amado pela TV Zoom e pelo Cidadão Real e por toda essa equipe. Obrigado por estar aqui. Mas eu quero começar o ano aqui com você fazendo uma correção gravíssima. Sim. A introdução tua foi perfeita, mas houve algo que eu preciso corrigir. Houve uma falha. Houve uma falha. Vamos, fique ligado. O comunicador disse, eu tenho um pouco de talento. Que pouco de talento? Tem muito talento. Original. Eu tenho uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, eu ouvi uma mensagem, é errado eu copiar essa mensagem? Eu falei, meu querido, quantas vezes Deus fala ao meu coração com uma mensagem, eu sou abençoado, eu sou impactado. Eu falei para ele, a gente deve transmitir, é melhor ser uma boa Xerox do que um original ruim. Exatamente. Então, na verdade, nós temos aqui, não é uma Xerox, não conheço comunicador no Brasil, eu não vou dizer no mundo, que eu não conheço todos, né? Mas dos que eu conheço no mundo, igual a Zuri Maurer. Ele é um original excelente, essa risada fantástica, o bom humor, a erudição, a generosidade. Meu querido, que pouco talento! Pastor. Se arrependa, inicie 2023 arrependido, dizendo, não, eu sou talentoso, graças a Deus. Um excelente comunicador que nós, friburguenses, e o Brasil tem. Pastor, a sua generosidade me encanta e me seduz, evidentemente, porque eu sei que é verdadeira, é honesta, é sincera. É de coração. E fortalece a nossa amizade. Agora, quero lhe propor, já como primeiro item de pauta, um item que ficou pendente de uma das suas participações anteriores e que me parece que uma telespectadora assídua Sim. lhe relembrou. Sim. Qual seja o sobrenatural de Deus? É algo misterioso, complexo, mas queremos ouvi-lo. E não podia ser melhor nesse início de ano, porque nós queremos aqui aproveitar e falar sobre o sobrenatural de Deus. E como você pode viver o sobrenatural de Deus em 2023. Porque num mundo como o nosso, onde vai se multiplicando a iniquidade, onde a injustiça vai aumentando, onde pestes, pandemias, dificuldades, onde o luto que nós compartilhamos no último programa aqui junto contigo, vai aumentando, perdas das mais variadas, nós precisamos aprender a viver aqui na Terra o sobrenatural. O sobrenatural pode ser aprendido. A Bíblia fala, e Jesus ensinou isso. Então não é alguma coisa da minha mente. Jesus nos ensina aqui nessa terra, dos viventes, a viver milagres. A palavra milagre, ela vem do latim mirare, que é de mirar. Aí vem a palavra admirar. É algo que você vê e você pergunta, como isso aconteceu? Como é que foi isso? Qual foi a lei? Não teve uma lei natural para fazer isso. De onde veio? Então, milagre, a gente usa para milagre uma interferência direta de Deus, sem usar as leis naturais, né? Mas milagres pode ser aprendido e Jesus ensinou a fazer milagres. Então, nós precisamos, em 2023, quantos sonhos nós temos, quantos projetos, quantas dificuldades nós enfrentamos, porque nós queremos colocar o pé no chão, nós não usamos a Bíblia, o Deus, como um ópio. Como alguém disse, né, que a religião é o ópio do povo, né? Tentar fugir da realidade. Não, é para encarar a realidade. Ao contrário, Deus se fez carne para enfrentar o nosso maior inimigo, que era a morte, e ele ressuscitou. E nós estamos aqui para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. E Jesus nos ensinou
a fazer milagres. Às vezes nós achamos que o milagre homens é dono da franquia do milagre de Deus, né? Então, o pastor Renato faz milagre. Faço. Tenho aprendido algumas graças de Deus em nome de Jesus. Mas é para todo aquele que crê. Em Marcos 16, Jesus fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele falou, ide por todo mundo e pregar as boas notícias a toda criatura. Quais são as boas notícias? Que Deus amou o mundo, que Deus ama a mim e a você, que Deus nos ama e que Ele está interessado em nos transformar e nos mudar. A imagem de Jesus, o alvo maior é esse, eu ficar semelhante a Jesus. E Ele fala, prega as boas notícias a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Não é aos pastores, aos padres, aos líderes, não, aos que crerem. Então você que crê em Jesus, você que crê em Deus, milagres precisam te seguir. É o que Jesus disse, Ele é verdadeiro. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então, nós vamos ver nas Escrituras Sagradas que Jesus ensinou o sobrenatural e que o sobrenatural pode e deve ser aprendido. Princípios simples. Quando nós falamos em milagres, em sobrenatural, tudo é sobrenatural. Einstein é que disse, né? Ou você crê que nada é milagre, ou você crê que tudo é milagre, que tudo é uma interferência de Deus. O que é milagre? Uma interferência de Deus. Respirar aqui já é um milagre. Eu tinha um professor de anatomia. Alguém perguntou para ele na aula, professor, o senhor crê em Deus? Ele falou, olha, cada vez que meu coração faz pão, ele tem tudo para não fazer pão. Então, ou seja, eu só posso crer que existe uma causa não causada que está causando isso aqui, um milagre, né? Mas quando nós falamos de milagre, estamos separando uma área bem específica, que é aquela interferência de Deus através das orações, e você vai ver princípios espirituais aqui, que Jesus ensinou como eu posso fazer um projeto, um sonho, algo que às vezes pode não estar dando certo, passar a dar certo. Ou seja, é muito importante iniciarmos o ano com esta visão de que podemos aprender o sobrenatural para termos um 2023 em um avivamento em glória, onde a presença de Deus está atuando de maneira maravilhosa. É bom separar, então, aqui o quê? Um fenômeno. O que é um fenômeno? Você vê, por exemplo, o arco-íris. O arco-íris é um fenômeno, ele é esporádico, né? Ou seja, mas a gente consegue entender por que ele acontece. Então, tem uma ciência atrás para que o arco-íris apareça. Então, é algo que Deus criou, sim, mas tem uma lei natural por trás dele. Alguns fenômenos. Aconteceu na minha casa. Eu estava com um advogado, vou mencionar o nome, porque aí fica bem mais... Dr. Bruno Rocha Silva. Ele estava na minha casa às 2h da tarde, nós iríamos sair dali para o auditório da nossa igreja, ele ia comigo, ele saiu da faculdade de Direito, passou lá, e eu estava na minha cozinha, quando de repente, Zuri Mauri, na minha sala, na minha casa nós não produzimos almoço, a gente só esquenta, né? Então, não, gás na minha casa, agora tem gás encanado lá, mas quando tinha bujão era 1 ano para trocar. Não tinha esse negócio de fazer comida lá. É tudo já pronto, então eu tenho 3 micro-ondas e mais um forno, porque para aquecer tudo na hora, 2 pratos e tal, então já está tudo montado. Sim, sim. Todos os micro-ondas estavam fora da tomada. Escuta isso aqui. Todos os micro-ondas fora da tomada. Todos eles desligados. Todos desligados. 2h da tarde. O forno? Também desligado. Tudo desligado. E a minha cozinha dá uma visão para a sala. De repente, na sala, uma luz amarela rodou. Enorme. Escuta, uma luz rodou assim. E os micro-ondas. Alguém podia pensar, poderes malignos, poderes divinos. Claro que tudo Deus criou. Não, naquela hora, às 2h da tarde, estava marcada uma tempestade solar. Aquilo foi o efeito dentro da minha casa, eu tive o privilégio de o sol me visitar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, uma tempestade solar provocou aquilo dentro da minha casa. Eu não sei quais foram os fenômenos que propiciaram, eu digo que eu sou muito favorecido, viu? Deus me favoreceu nessa terra dos viventes aqui. Eu já estou caminhando para o meu final, daqui em breve, entendeu? Espero um pouco mais longe, né? Mas já estou caminhando para lá. Mas eu fui muito favorecido com fenômenos. Fenômenos, alguns que são explicados. Esse, no caso, estava marcado às 2h uma tempestade solar
que teve o seu efeito na minha casa. Depois eu descobri, inclusive, que aquelas luzes todas, aquela frequência toda... Aquela energia. Pode causar problemas para o organismo, gravíssimos, entendeu? Ainda bem que foi na sala, eu não estava na sala, entendeu? Então, na realidade, foi um fenômeno. Uma vez, há muitos anos atrás, eu era jovem ainda, 1979, eu estava aqui em Nova Friburgo, saiu escrito nos jornais, na época, Jornal do Brasil, veja bem, o extinto Jornal do Brasil e o Jornal Globo, saiu a notícia: moradores de Teresópolis veem objetos voador não identificado indo em direção a Nova Friburgo. E aí, segundo a reportagem, em São Paulo se reuniram vários daqueles objetos que na reportagem, parecendo uma nave-mãe. Eu estava em Nova Friburgo naquela madrugada e assisti o OVNI, eu tive contatos imediatos com o objeto voador não identificado no céu de Nova Friburgo, bem à noitinha. Era enorme, gigante, ele andando calmamente, como se fosse luzes fluorescentes. E aí, é claro que eu me tornei... Eu não posso negar o que eu estou vendo. Eu estou vendo ali um objeto... Sem dúvida. Aquilo passava lentamente, tinha eu e mais 2 pessoas juntos, graças a Deus, e a prova de que não era um surto psicótico é que foi testemunhado no Brasil. Aquele dia, no Brasil, nós tivemos essa onda ufológica, podemos assim dizer. Claro que eu fiquei atento, eu queria entender o que era aquilo que eu vi. Eu não posso afirmar, porque existem por trás desse quadro a interpretação hollywoodiana, então, que são seres de outros planetas invadindo a Terra. E aí tem essa coisa criada. Ninguém nunca... Você já entrevistou algum ET aqui? Ainda não. Ainda não. Então, por enquanto, não podemos afirmar. Mas tem essa coisa lúdica, né, de que são seres de outros planetas. Eu, como fiquei um estudante interessado no tema, no assunto, Fantástico mostrou uma reportagem uma vez. Russos descobrem fenômenos do disco voador. Sobre o disco voador. O que eles fizeram na Rússia? Reproduziram num laboratório com a pressão atmosférica e eles soltavam um vapor de água embaixo e quando o vapor atingia uma pressão atmosférica, eles formavam objetos, e você via, luminosos e eles se movimentavam. Bom, é uma explicação, eu não estou dando definição nenhuma, mas havia uma explicação clara. Uma época em que um avião da VASP foi perseguido por um objeto voador não identificado aqui no Brasil, o piloto e mais passageiros testemunharam, fizeram um programa sobre o tema, é claro, as pessoas interessadas, nós temos que entender, eu não faço um suicídio intelectual, eu tenho que entender, e também é Satanás, tem pessoal que é assim, exatamente. Se é estranho é o demônio, é o diabo, é Satanás, não, vamos tentar entender o que está acontecendo. Na minha casa, aquele dia na sala, eu já sabia que tinha uma tempestade solar, automaticamente eu olhei o relógio, associei na hora, eu já tinha uma informação científica do que poderia acontecer no planeta Terra, inclusive problemas de transmissão ia acontecer naquele dia. Conclusão, houve um físico que me deu uma explicação brilhante, ele falou assim, nesse programa, falando, existem muitos fenômenos em cima no céu e também no fundo do mar que acontece, que a gente não consegue estudá-los, porque eles são muito esporádicos, os fatores que levam a acontecer aquilo. Então, não dá para se analisar, não dá para se concluir. O arco-íris, ele é mais comum e tem um fator determinante, que é a chuva, e o raio de sol, ele acontece com maior rotina, e você conseguiu explicar. Mas tem outros fenômenos que são variados, esporádicos e distantes, porque você tem que parar e observar. A ciência é assim, vamos observar o que causou. Como eles não marcam a agenda com a gente, não tem como estudar. Eu estou falando isso por quê, Zé Mauro? É bom separar os fenômenos que a natureza produz de milagres. O que Jesus explica, e aí para nós entendermos a separação entre algo natural, tudo tem... Existem princípios físicos, princípios psicológicos, princípios morais ou espirituais. Então, se eu quebrar um princípio físico, Satanás chega para Jesus e fala, lança-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. Ou seja, é um princípio físico, é a gravidade. Eu não posso acabar com a gravidade. Deus criou e eu tenho que respeitá-la. É uma criação de Deus. Mas o que o maligno tinha é que Deus poderia fazer um milagre, os anjos vindo e segurar, ou seja, romper aquele processo natural. Então, nós queremos falar sobre milagres aqui. Para o nosso cidadão real, para todos nós, vivemos 2023 aproveitando essa lei, porque nós podemos não aproveitar as leis. Por exemplo, alguém poderia nunca saber o que era um arco-íris se alguém não parasse e não estudasse. Por exemplo, as tempestades solar programadas certinha.
É tudo muito científico, ou seja, através de estudo de leis. Existem leis que Deus criou. Deus é o criador de tudo isso. Nós é que precisamos, quando Adão andava com Deus no entardecer, a Bíblia fala que Adão e Deus estava dando nome aos animais. Nome não é só apenas o título, zebra, leão, a natureza. Deus estava dando uma aula de zoologia. Nós iríamos aprender tudo da verdadeira universidade do Criador. Fonte. Nós nos desligamos, resolvemos ficar dependendo do conhecimento do bem e do mal. Qual é o pecado do homem? O pecado do homem é querer ser Deus. Esse foi o grande pecado do homem. As pessoas pensam que o pecado do homem... Eu falo, Adão não foi pego no paraíso fumando baseado. Exatamente. E nem adulterando, porque nem tinha. Era só ele e Eva, entendeu? Exatamente. Não foi, qual é o problema do homem? Algumas pessoas falam que o pecado de Adão foi ter relação com a Eva. Isso é absurdo. A Bíblia fala no Novo Testamento que proibir relação conjugal é doutrina de demônios. Os manjares que Deus criou, foi Deus que criou todo esse prazer para o homem usar, diz a Bíblia, como um verdadeiro culto e gratidão a Deus. Perfeito, é pastor. boa dádiva, está na Bíblia. Perfeito, então, na perfeito. realidade, quando as pessoas demonizam o sexo, claro, Deus não criou as perversões sexuais, as malignidades, mas a Bíblia fala que é para usar com ações de graças, o relacionamento conjugal, fazer de tudo que você faz é para Deus. Deus criou todas as coisas e não há nada errado. Então, Adão não pecou por ter tido relação com Eva, é loucura. Então, Deus foi o culpado, porque ele que mandou crescer e multiplicar, não tinha bebê de proveito, não tinha laboratório, Exatamente. Era no modo natural mesmo, entendeu? Não tinha outro caminho. Então, qual foi o pecado de Adão? Você vai ser Deus. Você vai ser Deus, ou seja, ocupa o lugar dele. Para que você precisa de Deus? Anda por você mesmo, anda pelo poder da sua mente, anda por quem você é. E esse foi o problema. Esse é o nosso grande problema, o grande pecado, o meu orgulho. Eu achar que eu posso fazer, que eu posso viver, que eu posso ser sem Deus, sem a causa que me causou. E aí isso vai, eu sempre falo, vale para os ateus. Porque mesmo um sujeito mais profundamente ateu, ele sabe que tem uma fonte. Uma vez um ateu me procurou, eu fiz um casamento, ele me procurou e ele disse assim, olha, eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu creio na vida. O cara é um filósofo formado em Londres, o cara top, top na intelectualidade. E ele disse assim, eu sou ateu, não creio em Deus, eu creio na vida. Mas eu acho que você talvez possa ajudar o meu filho. Ele abriu o coração, era um problema que o filho dele estava enfrentando. Falei, tudo bem. Falei, quando você entrou aqui, você disse, eu não creio em Deus, creio na vida. Pois eu sou crente, creio em Deus, creio em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e essa vida que você crê. Vamos orar junto para Deus, para essa vida ajudar teu filho? Demos a mão, oramos. E ele disse amém. Porque um ateu inteligente sabe que tem uma fonte. Seja ela uma energia ou não, tem uma fonte. E essa fonte tem uma sabedoria enorme, viu? E essa fonte é chamada uma presença maravilhosa. Essa fonte se chama aquele que é o verbo que se fez carne, né? Que é o Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo revelado para nós. Então, veja bem, Jesus nos ensinou, então, ele, que conhece tudo, nos ensina a lei do sobrenatural. E como é que ele ensina essa lei? E ela é bem prática para mim e para você nesse ano de 2023, que nós devemos aproveitar. Por quê? Temos sonhos, temos projetos, temos ideias, temos situações que vão surgir na nossa vida. Todos os anos é assim mesmo, né? Tem dias de tempestade, tem dias de sol. São os ciclos. Os ciclos da vida, as estações da vida, como falamos no último programa, né, em Eclesiastes 3, tempo de rir, tempo de chorar. São estações da vida. E o sábio é aprender a encarar a sua estação. Se está no verão, não se encha de casaco. Se está no inverno, não fique com a camiseta. É preciso se adaptar à realidade que você está vivendo e não se frustrar. Ah, por que eu estou passando por isso? Oh, não, tudo bem, é ruim passar por isso, mas vamos aproveitar isso, vamos aproveitar essa estação, porque Deus promete te ajudar em todas as estações da nossa vida. Ele move reis, remove, estabelece reis, e Ele estabelece as estações da nossa vida. E nós podemos aproveitar. E Jesus ensinou, então, a fazer a lei do sobrenatural. É muito fácil entender, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Preste atenção. Deus é espírito. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos aqui nessa terra. Então, começa por aí. Como é que Deus criou o mundo? A Bíblia fala que o mundo não foi criado do nada. A Bíblia foi criada, que o mundo foi criado pela palavra de Deus. O Espírito de Deus se movia. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, veja bem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós estamos aqui nessa terra. A vida, ela tem frustrações e ela tem problemas e aflições.
como é que Jesus ensina o milagre? Em toda a Bíblia, então a lei dos milagres, ela vai acontecer. Por exemplo, se eu colocar essa água que está aqui numa vasilha, acender um fogo e deixá-la ali, depois de 6 horas, ela ainda estiver gelada, tem algum fenômeno acontecendo ali. Sem dúvida. O que está acontecendo? Porque a lei da termodinâmica me diz que aos 100 graus ela vai ferver. Entra em ebulição. Vai entrar, e ela vai esquentar. Então, é uma lei lei da gravidade. Não é? Lança-te daqui abaixo, falaram para Jesus, né? Ou seja, é uma lei. Aqui na China, no Japão, se eu largo esse meu celular em qualquer lugar, ele vai cair. Se ele flutuar, ou a gente corre, porque tem uma coisa maligna acontecendo, ou é Deus, ou é o maligno, ou tem um fenômeno acontecendo aqui. Ambiente de gravidade zero. Isso, tem alguma coisa acontecendo aqui diferente. Então, as leis, ela acontecem. E a lei do milagre foi ensinada por Jesus. Em um momento que Jesus deu uma aula especial, e aí que nós vamos passar para o nosso cidadão real, para nós vivermos isso em 2023. O que acontece? Jesus vai entrando na cidade, e ele vê uma figueira. Em Israel, a figueira primeiro dá as folhas, dá o fruto, e depois a árvore fica cheia de folhas. Se uma figueira tem folha, significa que tem fruto, porque primeiro é o figo, primeiro é o fruto. Depois ela se cobre, as folhas elas crescem como uma proteção ali. Então, se tem folha, tem fruto. Jesus vai pegar um fruto, porque ele vai dar uma grande aula, já sabendo de tudo, mas ele quer nos dar uma aula, quer nos ensinar a lei dos milagres, que é tão importante na nossa caminhada diária, nesse ano de 2023, para que a nossa vida possa dar certo. O que ele faz? Quando ele chega lá, não tem figo. E Jesus fala na frente dos seus discípulos, fala, nunca mais nasça fruto de ti. Ele entra na cidade, tem as suas ministrações, e ele sai. Quando ele sai, o apóstolo Pedro fala, mestre, aquela figueira que tu amaldiçoaste, falaste, nunca mais nasce, ela se secou da raiz, ou seja, foi o tempo que eles entraram e saíram, não foram uma semana, nem um mês, foi o tempo de entrar e sair. E Jesus, então, nos ensina a lei dos milagres aqui agora. Olha o que Jesus fala. Ele começa dizendo, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se falar aquilo que diz, tudo o que disser será feito. E ele vai dizer nesse ensino dos milagres uma coisa muito importante para o cidadão real, para todos nós. Ele diz assim, e se tens alguma coisa contra alguém, perdoai. E então, como é que funciona essa lei de milagre e como é que eu aplico isso na minha vida diária? Ô Zuri Mauro, eu vou contar algumas experiências aqui exageradas, eu vou dizer exageradas, que já aconteceram na minha casa, por exemplo. Vou citar nomes para o cidadão real ateu mais dirigente pesquisar e dizer, pastor Renato, ele exagerou. Não vou dizer mentiu, que fica feio, né? Sem dúvida. Pastor Renato falou que não existia. Eu digo que eu sou privilegiado, Lúcio Mauro, porque além dos fenômenos naturais que já vieram até a mim, como OVNI, como eu contei, como essa tempestade, é um espetáculo, não é um privilégio, você está aqui uma tempestade solar dentro da sua casa, isso é uma honra maravilhosa que eu recebi, de um milagre maravilhoso ali, né? Pastor, se me permite interromper. Mas é claro que deve. Se me permite. Eu já sei, eu sinto uma luz forte por aqui, pois é, e que não são as luzes do estúdio. Pastor, só para registrar, pastor, Sim. que nesse primeiro programa do ano, nós estamos sendo muitíssimos prestigiados. Uma vez que Fernandinho Moraes, jornalista, meu irmão, fraterno amigo, conduziu com pompa e circunstância uma amiga em comum, figura maravilhosa, encantadora, inteligentíssima, sensível, responsável e outros adjetivos que me fogem no meu rebuscado vocabulário ao ambiente da gravação. Eu vou preservar o nome da dita luz pastor, que Deus nos trouxe. Sou sempre divino. Vós sois a luz deste Exatamente. mundo, Jesus disse. Mas que participa toda semana do programa Cidade Real. Então, o bom cidadão real já matou identificou o enigma. Já matou o enigma. Pastor, começamos bem em 2023. É isso aí. Como o brasileiro diz, com o pé direito, né? Exatamente. Com essa visita ilustre, pastor. Abençoando-nos. Tem tudo para dar certo. É isso aí. Prossiga. O nosso Seja Bem-vindo oficial. Exatamente. Prossiga. Mas prosseguindo, veja bem,
Jesus, eu tenho que virar aqui esse cidadão real, olha aqui. Pastor, É um espetáculo. pastor é ótimo, prossiga, pastor. Eu vi aquele brilho chegando aqui, falei, o que se trata? O que houve? Não é, será mais um fenômeno? Não. Era naturalmente cheia da graça de Deus, Ser invadindo iluminado. o estúdio aqui da TV Zoom. Nos inspirando. Então Jesus ele ensina a lei dos milagres, né? Eu vou contar alguns testemunhos aqui, porque isso funciona para tudo. Isso funciona para... Eu vivo com o pé no chão. Eu frequento CTI, o Sr. Mauro, entendeu? Ou seja, eu frequento sepultamentos. Então, essa não é uma mensagem aqui fantasiosa, fora da realidade, utopista. Não. É de pé no chão, de realidade, onde os problemas eles acontecem. Realistas, onde os problemas acontecem. Mas que nós, neste ano de 2023, precisamos usar essas ferramentas que Jesus nos ensinou, para que a gente possa... Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis e vocês não quiseram. Às vezes tem coisas que Deus quer que aconteça na nossa vida, mas por uma falta de posicionamento nosso não acontece. Não é porque Deus não quer, é porque nós não nos posicionamos. Deus fala assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O programa Cidade Real é importante quando eu falo aqui, quando no direito, quando na parte da economia, da parte da política, trazem pessoas aqui para falar verdades que ajudam a trazer um conhecimento. Então, nós precisamos ter um conhecimento espiritual. Sobre a lei dos milagres, ela é fundamental para a nossa vida, porque não é só o pastor que detém o poder da religiosidade, entendeu? O pastor tem acesso a Deus. Tem uma linha direta talvez, com Deus Pai Todo-Poderoso. Talvez eu tenha mais frequência, que eu estou frequentemente lá com mais frequência do que os outros, né? Um me pede oração, eu estou lá, eu estou orando em casa, eu tenho mais frequência, mas é igual para todos. Não existe esta ideia de um ser iluminado diferente dos outros. Todo aquele que crê, do mais simples, o analfabeto ou ao PhD. Todo aquele que crê tem acesso ao trono da graça. A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, na antiga aliança, a glória de Deus ficava no templo, tinha o átrio, o santo lugar e o santo do santo. No santo do santo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. Só uma vez no ano. E tinha que estar uma preparação enorme, se não tivesse preparado, morria. Quando Jesus morre na cruz, levando os nossos pecados, nossas culpas, nossa iniquidade, diz a Bíblia que o véu se rasgou do alto a baixo. E todo mundo tem acesso, qualquer um. Quem crer e for batizado, esses sinais seguirão os que crerem. É para todos. Então, não existe... Eu sou sacerdote, Zurimal crê em Deus, é um sacerdote. Qualquer pessoa... O que é um sacerdócio? Você ministra para Deus. É isso que é um sacerdócio. Rei e sacerdote. E exerce a nossa autoridade aqui na terra. Então, a lei dos milagres que Jesus ensina é para ser praticada. E em situações da nossa vida, na nossa vida diária, com a família, na vida profissional. E como é que essa lei funciona? Primeira coisa, nessa experiência onde aconteceu da árvore se secar, ele fala uma coisa, tende fé em Deus. Primeira coisa, então, não é o poder da minha mente. Aí tem uma grande luta. A nossa tendência é ser Deus. Não é que a mente não é importante, pelo amor de Deus. Fundamental. As leis psicológicas e neurológicas é importantíssimo. Todas criadas por Deus. Mas tem um ponto que a nossa mente não consegue mais. Nós estamos na Terra para produzir. Ele fala assim, tende fé em Deus. Então, eu me ligo em Deus. Os milagres que eu vou fazer, ou que eu vou ver acontecer, não vai depender de mim, nem da minha mente, nem do meu poder. É a graça de Cristo, tende fé em Deus. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vocês são as varas. Sem mim nada podeis fazer. Então, eu me conecto em Deus, eu sou apenas uma vara conectada nele. É graça vindo de Deus. Então, primeira coisa, que o milagre não é uma determinação minha. Eu determino, eu ordeno. Não, eu não sou nada, entendeu? Eu não tenho poder para segurar um fio de cabelo da minha cabeça, Zurico. Como eu gostaria de ter segurado. Eu não consegui. Eu sou um exemplo clássico. A mesma confraria aqui. Somos da mesma confraria, viu? Dessa impotência. Dessa impotência. Exatamente. Isso prova que é a nossa impotência. Exatamente isso. Então, fé em Deus é aquilo que Deus está querendo realizar. Segundo, ele fala, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, não duvidar. Então, e não duvidar no seu coração. A lei dos milagres consiste em primeira coisa, eu me ligo em Deus.
O Cidadão Real, em 2023, fique ligado em Deus. Coloca a sua mente em Deus. Aliás, quero convidar você, Cidadão Real, desde ontem, 1º de janeiro, nós estamos lendo junto com você o Novo Testamento, capítulo por capítulo, um capítulo por dia, no canal Maranata NF, no YouTube. Bota lá, Maranata NF, nós estamos lendo todo dia um capítulo, sem interpretações, só ler. Porque quando você começa a ler, você coloca na sua mente aquilo que são as coisas de Deus, ou seja, na sua mente, que é importantíssima, e ela tem o seu papel importante, mas ela por si só não vai produzir o milagre, ela depende de Deus. Você medita na palavra, você coloca a palavra de Deus. E o que acontece? Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser, eu tenho que falar. Isso é importante, Jesus de Mauro. Preste atenção, então, a lei dos milagres. Primeiro, a Bíblia fala, o homem não vive só do pão, mas da palavra que procede da boca de Deus. Eu estou aqui numa situação, num problema, numa angústia, num medo. Eu oro, Deus, Jesus orou, Pai, afasta de mim esse cálice. Não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, eu estou num problema. E nós vamos enfrentar problemas em 2023. Todo mundo vai passar por aflição. Na hora que você passar por aflição, o que você faz? Fala com Deus. Deus, eu estou aqui triste, eu estou angustiado, eu estou com medo. Puxa vida, o que eu faço? Qual é a tua direção para mim? Essa palavra que procede da boca de Deus vai entrar no teu coração, vai entrar na sua mente. Mas se ela chega e fica lá e você não fala, o milagre não vai acontecer. Jesus falou, tende fé em Deus, fica ligado. Qualquer que disser, é importante falar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, quando criou o mundo, diz a Bíblia, pela palavra ele criou. Disse, haja luz e houve luz. Então a Bíblia fala, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne. Jesus é a palavra encarnada. Então, na realidade, quando o Espírito Santo coloca algo no meu coração, a lei do sobrenatural funciona assim. Eu falo. Tudo que disser será feito. Então, para todas as áreas da sua vida, eu vou contar do físico, no psicológico, no espiritual, nos teus sonhos, comece a declarar. É importante isso, porque isso faz parte da lei dos milagres. É necessário que você faça. Não é o poder da sua mente, é você se ligando em Deus. É você, na dependência da graça de Deus, declarar cada problema, cada circunstância da sua vida. A Bíblia fala que Deus se movia, havia o caos. E disse Deus que caos que está aqui, não, haja luz. Declarar as soluções de Deus na sua vida. Em 2023, declare a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando, leia a Bíblia conosco lá no Maranata NF. Se você nunca leu o Novo Testamento, leia conosco. Coloca na sua mente a palavra de Deus, porque ela já é inspirada. Aquilo que Deus já falou permanece para sempre. Então, quando você fala a palavra de Deus, a doutora Aline, no seu último programa, falou um versículo maravilhoso do Salmo 23. É uma declaração. Ela terminou o ano falando uma palavra de Deus. Verdadeiramente, Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. E você proclama as Escrituras Sagradas. É isso. Eu preciso me encher da palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia, que é um livro inspirado. Ali não é só tinta no papel, não. Ali é inspiração divina, maravilhosa, que de fato, você tendo contato com essa palavra, como saber se é de Deus ou não? Fazendo, praticando. Então, você declara a palavra de Deus nas circunstâncias, nos problemas, na vida, ou mesmo nos lados positivos. Você tem um sonho que você quer que realize, é necessário você declarar, você trazer à luz. Eu vou contar a experiência aqui, que eu falei que é exagerada, mas aconteceu, e o ateu mais diligente vai pesquisar aqui, e depois vem aqui dizer, olha, pastor Renato exagerou ou não, eu não estou exagerando. Nós, falando essa palavra uma vez na nossa casa, eu estava na minha casa, e aí, tudo que dissesse era feito. Eu falei, alguém aqui tem algum defeito físico? Não é assim que falou, tudo que dissesse era feito? E aí, algumas pessoas mostraram um braço diferente, o outro mostrou Nair Couto Inácio, uma senhora já idosa, com filhos e netos. Lucy, filha dela, Mary, tem 7 filhos, né? E netos. O Lucas, inclusive, hoje já é grandão, ele trabalha com a parte de elétrica, técnico. E aí ela falou assim, eu tenho, olha aqui, olha, meu dedo. Ela disse assim mesmo para ele. Ela nasceu com o dedo assim. O dedo dela, colocando juntinho aqui, a unha, tudo, era igual. Tipo assim, era pequenininho. Ela falou, os netinhos até gostavam, sabia que é criança. Mostra, vovó. Então, o dedo dela era um negocinho assim. A unha era aqui em cima, era um dedo pequeno. Quando eu vi aquilo, eu sou também bem experiente, né? A Bíblia fala para você ser fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca. Eu falei, não vou começar para o muito. Começamos a orar para algumas pessoas e milagres começaram a acontecer na perna de algumas pessoas. Até para que não fique nenhuma glória comigo, não fui nem eu que naquela hora
eu pedi a Nair para botar o dedo assim, na minha sala, na frente de todo mundo, e você pode fiscalizar a família, depois se precisar eu dou o contato, o endereço e tudinho. Aí eu falei, a diaconisa Esle, que é um membro da nossa igreja, estava lá, eu falei, Esle, fala. Aí a Esle falou, dedo, eu te ordeno que cresça em nome de Jesus. Falou só isso, não foi nem eu. Para não pensar que o pastor Renato está aqui querendo se exaltar, porque eu digo, é para todos. É esse o segredo de Jesus. Todos podem operar milagres em nome de Jesus, porque não depende de mim, é Ele. Quem fez a obra não foi o pastor Renato, não foi Zuri Maura, não foi a doutora Aline. Quem fez o milagre, quem fez a obra completa foi Jesus. Quem morreu naquela cruz foi Jesus. Morreu por mim e por você para nos reconectar a Deus. Ele, como a doutora Aline falou no último programa, está uma inspiração com a doutora Aline aqui, será por quê? Pois é. Qualquer semelhança não será mera coincidência. E o nosso cidadão é real, vai matar esse enigma. Poxa, acabei. Então, na realidade, o que acontece? Naquele momento ali, o mover do Espírito Santo, ele acontece debaixo da graça de Deus. Então, quando a Esle falou para aquela mulher, dedo, eu te ordeno que cresça em nome de Jesus, na frente de todo mundo, Zuri Mauer, assim, dá um nó na nossa cabeça. Aquilo me deu um terror. O dedo dela fez assim, cresceu, ficou do tamanho do outro assim, a casa quase foi abaixo. Entendeu? Veja bem, nada a ver com o pastor Renato. Nada a ver com a minha igreja. Minha igreja é a poderosa, para não pensar que eu estou aqui fazendo proselitismo. Ah, venha para a minha igreja. Não, é todo aquele que crê. Todo aquele que crê em qualquer lugar. Na minha igreja também, claro, em qualquer lugar. Qualquer pessoa que crê em Jesus. O dedo dela ficou no mesmo tamanho. Foi uma coisa absurda. E outros milagres começaram. A partir dali, a minha mente, a minha vida mudou. A minha mente mudou. Porque assim como no físico, no emocional, no espiritual, porque Deus nos criou dessa maneira. É um milagre, a lei dos milagres. Não somos nós que fazemos milagres, é Deus que faz milagre. Então, Ele faz milagre através de nós. Muitas vezes Deus quer fazer alguma coisa, mas nós bloqueamos. Quantas vezes eu quero? Nós não liberamos, nós não semeamos. É preciso semear. Temos a semente de maçã, de laranja, eu posso ter um quintal, ou um sítio, ou uma fazenda, e nada produzir lá. Pode acontecer um ou outro, mas quando eu aplico essa lei, ela acontece. E a lei dos milagres funciona assim, tudo que dissesse era feito. E aí também se aplica a outras áreas da sua vida, quando você começa a declarar para filho, para filha, para casa, não, em nome de Jesus Cristo, não é no teu nome, não é em nome do pastor Renato, em nome da Maranata, que é a igreja que eu congrego, não, é no nome de Jesus Cristo, Ele é que tem todo o poder nos céus e na terra para operar o impossível. Recentemente, no ano passado, o meu irmão Maurício Fernandes Gonçalves teve uma isquemia e acabou virando uma isquemia hemorrágica gravíssima, tá certo? Quando eu cheguei no hospital, o médico de plantão me disse, seu irmão só Deus. E aí eu tenho os médicos, estou dando Maurício Fernandes Gonçalves, não vou mencionar o nome dos médicos aqui, porque não seria muito elegante, mas eles me falaram, olha, só Deus. Gravíssimo, depois ele ainda teve uma complicação, que estava com um dreno, teve uma complicação de uma superbactéria, que pelo dreno entrou, teve uma meningite com essa superbactéria, e esse médico me disse, olha, no paciente aqui na frente eu tentei tratar essa superbactéria, eu perdi vários no CTI para essa superbactéria. Conclusão, esse médico disse para mim que ele ficou curado, ele saiu depois de 2 meses do CTI, está andando, está falando, está em casa. Um dos neurologistas ficou extasiado com a situação, porque ele era para ter ficado paralítico do lado esquerdo. Saiu já andando, está andando, falando, todo normal. E esse médico me disse, junto com 3 médicos dentro do box onde ele estava, antes dele sair de lá, você pode falar para todo mundo que isso foi um milagre. Tem um médico que eu não posso mencionar, que é outro que frequentava o CTI. Eu não menciono, não é porque... Por ética. Por ética, por né? Ética, exatamente. Eu também acho que eles nem ligariam se eu falasse, porque certamente. Foram fatos, mas é só questão de ética. Falou assim, olha, isso prova que a medicina não tem explicação para tudo, porque ele não era para estar assim. Era para ficar vegetativo, era para não andar, se movimentar mais do lado esquerdo. E a minha esposa é médica. Quando a minha sobrinha mandou a tomografia, eu estava dentro do culto, porque ele não tinha sido internado ainda, foi no dia que deu o acidente vascular, ela mandou a tomografia que foi feita, né, que ele não estava se sentindo bem. Minha esposa olhou e disse, Renato, fica aqui que eu vou buscar o seu irmão. Ela saiu do culto, foi pegar meu irmão e levou para o hospital. Na verdade, a área que foi
que o AVC dominou, que aconteceu, era a área que, inclusive, que controlava o coração. Já era para ele ter morrido de imediato. Conclusão, Zorimaura, nós temos um fator que não aconteceu como deveria. No entanto, eu fui lá todos os dias, entendeu? Faltei um dia só que eu fui ao Rio de Janeiro, junto dele, praticando isso aqui que eu estou falando para você aqui agora. Ele estava desacordado, eu sempre, quando estou no CTI, eu sempre falo com a pessoa médica, às vezes, pastor, ele está em coma. Eu falei, não tem problema não, estou conversando com o espírito dele, porque é com o espírito que a gente ministra. Eu tenho um monte de experiências, Zorimaura, dentro do CTI. Como outros casos aconteceram agora recentemente, tem uma menina chamada, vou mencionar o nome dela porque ela me autorizou recentemente, Juliana Tavares, é uma outra que também estava num estado gravíssimo, nós oramos, ministramos. Tem outras, como vou mencionar aqui também, que a Valdinéia, uma senhora lá do CTI, por exemplo, que eu vivo dentro do CTI, viu, Zorimaura? Eu estou sempre ali orando. Ela partiu para a eternidade, porque, veja bem, não sou eu que faço milagre. A Bíblia, não sou eu que tenho o poder, é Jesus Cristo, é Deus que faz, é Ele que faz. Eu quero que você, cidadão real, possa entender que em 2023 dependa da graça de Deus, para que tudo possa acontecer na sua vida. O que acontece? Essa senhorinha, ela partiu para a eternidade, mas partiu para a eternidade cheia do Espírito Santo, com a alma dela resolvida. Paulo disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Lembrando da sua querida mamãe Célia, que nós vamos iniciar o ano voltando essa boa memória, né? Gostaríamos que ela estivesse aqui fisicamente, presencialmente? Não, gostaríamos, mas não está. Mas ela está muito melhor do que nós, não tem a menor dúvida. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu não sei se nós temos tempo para contar uma experiência assim rapidinho. Pastor, se me permite, sequestrar, digamos, de maneira muito respeitosa a sua palavra. Eu mando, ele que manda, ele manda aqui. É o nosso manda-chuva. Ousando interromper este culto virtual que certamente aquece os corações, purifica as almas, porque a sua simplicidade cativa. A sabedoria está na simplicidade, pastor. Eu cada vez mais tenho amadurecido, como dizem os mais jovens, criado casca. E percebo que a sabedoria, pastor, está na simplicidade. E a sua simplicidade nos encanta. Nós precisamos fazer um intervalo. Em seguida, apresentarmos o primeiro quadro opinião deste ano, que está absolutamente sensacional, até porque, novamente, sua pessoa é citada por doutora Aline de Freitas Spinelli, que é uma figura doce. Maravilhosa, bênção de Deus. Meiga. Luz nessa terra. E é importante também falar para o cidadão real que eu ainda preciso dar 2 princípios importantes para essa lei de milagre acontecer, porque às vezes não acontece por 2 probleminhas que eu vou explicar. Teremos algum tempinho. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos já na reta final do programa Cidade Real, acompanhando mais uma edição do quadro Opinião, que lhe oferece o contraditório, que por vezes incomoda, mas é necessário e saudável para que você comece a se preparar para este ano que se inicia. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Axé Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axé você também. Axé Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Axis Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axis você também. Axis Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de espiritualidade, de elevação da alma e purificação das nossas mentes e dos nossos corações, apresentando na sequência, de imediato, o Quadro Opinião. O Quadro Opinião já faz parte do programa Cidade Real. Em muitas edições se destacando mais do que o próprio programa. Eu quero, assim, me render à sabedoria, à sensibilidade de doutora Aline de Freitas Spinelli, que, por vezes, de maneira muito provocante e desafiadora, se manifesta. E é o objetivo do Quadro Opinião. Aqui tem opinião e é pública. Vamos juntos acompanhar. Boa noite, salve 2023, feliz ano novo, feliz esperança, feliz novos caminhos, feliz cura, feliz vida, vamos celebrar a vida. Eu gostaria aqui de celebrar a vida de Zuri Maurer, nosso amado mestre, e do pastor Renato Gonçalves. Eu quero agradecer publicamente por todo o apoio, toda a força que eu recebi durante toda a pandemia desse pastor, dessa pessoa, desse ser humano, que só trouxe luz e alegria e cura para dentro da minha casa. Ele me resgatou num momento de depressão, no meu puerpério, no meio de uma das maiores pandemias que eu já pude ler e experimentar. E foi o apoio dele, mesmo eu não fazendo parte da sua igreja, que me ajudou a me levantar e a trazer mais saúde para minha casa e para minha família e para o meu bebê. Então, receba a minha gratidão, as minhas palavras e a minha homenagem, pastor. Eu quero falar sobre cura. A palavra de ordem em 2023 para a opinião pública é a cura. E a cura, para mim, vem das palavras, da energia e das pessoas. Não há nada mais poderoso, ao meu ver, que alguém segurando a sua mão. É gente, é a força humana que é capaz de mover céus e terra.
É a força humana, a energia, o afeto, o colo que realmente faz a diferença. Observamos muito suicídio, muita gente morrendo por depressão em 2022. Vamos agir, vamos ser cura, vamos ser instrumento de paz, graça, amor e muita fé. Vamos dar carinho, porque o carinho cura tanto quanto o remédio para o câncer, o remédio para a Covid. Então, o Opinião Pública espera e confia que a cura que cada um precisa, seja do corpo físico, do corpo espiritual, da mente, da solidão que mata, que ela seja ofertada, recebida e realizada. Esperamos a cura, para todo mal a cura. Essa é a nossa opinião, que é pública. Feliz 2023, com afeto, com alguém segurando a sua mão, com colo, com amor, com conhecimento, com, claro, progresso intelectual, espiritual e com cura. Essa é a nossa opinião, que é pública. Salve 2023. Sensacional. Doutora Aline de Freitas Spinelli sempre nos oferece a sua opinião, que é a nossa opinião, com a sua sensibilidade, com a sua sabedoria, com a sua competência, com a sua dedicação, com o seu comprometimento emoldurados. Não me refiro àquele símbolo muito utilizado em jogo de futebol, pela sua encantadora beleza, que realça um apresentador, além de reverente, romântico, ainda mais, parece um maestro também, a sua participação. E neste momento, pastor Renato, se me permite, evidentemente, queremos já, de imediato, lhe oferecer um presente neste mês que completo 20 anos de TV Zoom, tendo a presença dela, a nossa musa inspiradora, doutora Aline de Freitas Spinelli. Querida, que satisfação tê-la conosco, mesmo que ainda nos estertores do tempo do programa. Seja muito bem-vinda. É um ótimo presságio estar conosco nesta primeira edição de 2023. Uma alegria. Desculpa. É uma grande alegria para mim estar aqui vendo você, vendo o meu amado pastor Renato. Privilégio nosso. O enigma foi revelado para o nosso cidadão real. Exatamente. Prossiga, doutora. E eu sempre me emociono. Cheguei aqui para um pequeno encontro e pude ouvir vocês, pude ouvir as pérolas, o presente dos ensinamentos do pastor, que já encheram o meu coração de alegria, e certamente 2023 vai ser um ano de falar palavras de luz, de força, de fé, praticar e, se Deus quiser, ajudar a praticar o que o pastor nos ensinou e me ensinou. É uma grande honra ser recebida por vossas excelências aqui em 2023. Pastor Renato. A nossa querida doutora Aline, no quadro, quero agradecer o carinho dela e me emocionou aqui, viu? Que me emocionou, me abençoou e me edificou. Já estou começando 2023, olha, como diz o Salmo 118, eu vejo Deus naqueles que entram no meu caminho para me incentivar. Está aqui Zorimauro, está aqui a doutora Aline, é a presença de Deus aqui neste lugar, nos incentivando. Um beijão no coração, viu? E nós precisamos, estava falando para a doutora Aline aqui, ela estava mencionando justamente na sua chamada de início de ano, né? Na sua chamada, justamente esse princípio para a cura do nosso ser e para todas as áreas da nossa vida. Então, eu quero terminar aqui, por favor, sobre a lei dos milagres. Primeiro, coloque a sua fé em Deus. Segundo, declare. Acorda de manhã, Zorimauro, tem que falar assim, olha, está escrito no Salmo isso, anunciarei o seu nome pela manhã e todas as noites a sua fidelidade. Acorde e diga, este dia de hoje é o dia que a bondade de Deus vai me guiar, vai me dominar. Acorda e declare.
Declare 2023 o ano do avivamento em glória. A presença de Deus vai atuar. A glória de Deus vai chegar. Acorda a cada manhã, a cada noite. Diga, esse dia que Deus me deu é um dia especial, onde a glória de Deus crescerá na minha vida. Comece a declarar aquilo que a Bíblia declara para você. Você já foi abençoado, nós fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Não é por causa do pastor Renato, nem da Maranata, nem de denominações, é por causa de Jesus. Ele conquistou tudo por nós. É graça debaixo do céu, só esse nome. Então, primeira coisa, fé em Deus. Segunda, declare, acorde. O filho está com um problema, com dificuldade, não fique declarando, meu filho está com dificuldade, mas que dificuldade, que caos. Não. Qual é a solução que a Bíblia mostra? Você e sua casa são abençoados. Meu filho é bênção em nome de Jesus. Meu filho vai dar certo em nome de Jesus. Somos mais que vencedores. Comece a profetizar. Isso é a lei do milagre sendo praticada. Mas Jesus ensina uma coisa muito importante, que ele diz, quando estiveres orando, e aí tem a conexão em oração, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. É preciso, Zurimauri, viver em perdão, porque senão você bloqueia tudo. A lei dos milagres não funciona num coração amargurado. Jesus é que ensinou essa lei dos milagres. Pastor, ele fala, tudo que você declarar vai acontecer, mas tem que estar em perdão. Na oração do Pai Nosso, né? Perdoa assim como nós somos perdoados. Se não perdoados, não sereis perdoados. Há um bloqueio espiritual. Há muitos anos atrás, eu recebi um sonho, que era talvez um sonho natural ou não, mas uma autoridade de Friburgo. Eu fui até ela, mostrei, era sobre esse texto, sobre a lei do milagre, Marcos 11. E eu falei, olha, no sonho, vou contar como um sonho, mas quem sabe você está passando por um problema, por uma dificuldade. E aí dei para ela esse sonho. No sonho, Deus dizia para ela, antes de você remover a montanha dentro de você, fora de você, é preciso você remover a montanha interna. E às vezes a nossa montanha interna é a falta de perdão. Como nós conseguimos perdoar? Às vezes nós não temos força. A situação foi tão injusta que nós nos sentimos tão cheios nos vitimizamos e ficamos para baixo. Mas o que a gente faz nessa hora para Deus? Aí está o milagre. Deus, eu não consigo perdoar, mas eu quero querer perdoar. E aí a graça de Deus vai te fazer perdoar. Então a lei dos milagres consiste em, primeiro, colocar a sua fé em Deus. Segundo, declarar. Terceiro, se manter em perdão, porque aí vai fluir realmente o impossível de Deus. Pastor, estamos já nos acréscimos. Eu preciso encerrar definitivamente. E esqueça-me, hoje nós temos essa convidada ilustre. Pois é. Vamos encerrar. Eu quero desejar a todos os nossos... Eu encerro por aqui. Que 2023 seja para você o ano do avivamento em glória. Experimente, acorde a cada dia e declare a palavra, declare a verdade de Deus. Em todas essas coisas que podem nos acontecer em 2023, somos mais que vencedores, porque nada vai nos separar do amor de Deus. Feliz 2023. Assim seja. Feliz 2023. Da mesma forma, retornará sempre... Se Deus quiser viver. Que Deus quiser e viver. Você, menina, nos proporcionou momentos de muita alegria nessa edição. Tê-la aqui nessa ocasião de maneira não combinada. Sem maquiagem. É absolutamente ótima que... Uma surpresa para o programa. Sem dúvida, para os telespectadores. Você é sempre muito bem-vinda. Gratíssima, Zuri. Nós gratíssima. Gostamos muito de você. Esse colo é maravilhoso. Beijos no meu príncipe afilhado Ravi, sempre. Muito bem. Precisamos encerrar. Já estamos nos acréscimos da prorrogação neste momento. Agradecendo. Com vitória. Exatamente, doutora. Agradecendo sempre a sua qualificada e valiosa audiência, que é motivo de inspiração para todos aqueles envolvidos na produção do programa Cidade Real, especialmente nesse mês de janeiro, que comemoro 20 anos de carreira na comunicação. E teremos novidades, num novo espaço, novo estúdio, com novas tecnologias e também programas especialíssimos. Novamente, rogo a Deus, Pai Todo-Poderoso, na presença dos fraternos amigos, para que continue nos abençoando, protegendo, iluminando todos aqueles
Pastor, o senhor pede novamente alguma parte? Eu estou aqui só contemplando as palavras, como disse, sempre eruditas, abençoadas, me alimentando também. Então, com a concordância do pastor e da queridíssima doutora Aline, preciso encerrar. Gratidão. Esta é a palavra que define todos os demais sentimentos. É o sentimento guarda-chuva. Já que você insiste, dá a mão para ele ali, olha. Vamos terminar orando juntos aqui. Isso. E você, cidadão real, vai ter um 2023 cheio da presença de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.